Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a alegria de conversar com um dos principais atores do Brasil. Eu me refiro a Leopoldo Pacheco. Isso. Como vai, Leopoldo? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Te apresentei assim porque realmente sou seu fã, do seu trabalho. Obrigado. E estou aqui com o Leopoldo hoje justamente para a gente falar mais uma vez, mas de maneira um pouco mais aprofundada, sobre arte e cultura. E para desenvolvermos esse tema, eu escolhi uma epígrafe que na verdade é a epígrafe de um livro, que é o livro Contos da Mais-Valia e Outras Taxas, do meu amigo Paulo Tedesco, e uma frase de autoria de Jean-Luc Godard, cineasta franco-suíço, que diz o seguinte: cultura é regra, arte é exceção. Sem dúvida nenhuma, ninguém melhor do que um artista completo para a gente debater a respeito disso. Então, nessa linha, Leopoldo, eu abro o nosso papo perguntando para você o seguinte: o que faz da arte exceção, na sua opinião? Eu acho que a gente vive uma estrutura que eu penso da seguinte maneira. Eu não consigo muito separar a cultura e a educação. Então eu acho que o desenvolvimento do senso crítico vem pela educação e pela cultura. Eu sou ator e eu acho que hoje em dia eu verdadeiramente me sinto uma pessoa melhor por uma abertura humana que o teatro me trouxe. Então eu acho que o que melhor a gente tem a fazer é desenvolver uma educação profunda, e o acesso à cultura é que desenvolve um senso crítico para a pessoa poder ter um olhar mais profundo para a arte. Uhum. Então a arte, nesse sentido, ela precisa de uma educação, de uma cultura que não quer dizer um eruditismo, que não quer dizer nada disso, quer dizer é você criar na criança, jovem, adolescente, adulto, esse refinamento do olhar pela cultura e pela educação. Então eu acho que a arte está num lugar do artista, vamos dizer assim, como fazedor de arte, que muitas vezes precisa de um olhar mais profundo. Então nesse lugar eu sinto que a arte é um pouco exceção. Porque eu acho que a gente vem vivendo um processo de educação sem senso crítico, né? Uma educação pobre que distancia as pessoas da arte, né? Eu acho que a arte é o melhor lugar para a gente compreender o mundo. Perfeito. Você está falando da exceção, né? E Godard fala da regra, a cultura como regra. No Brasil, a cultura é regra, na sua opinião? Não é regra, infelizmente. Eu acho que essa é a grande luta mesmo, assim, que eu acredito que possa transformar o nosso país, né? É pela cultura, sem dúvida nenhuma, né? A possibilidade que qualquer pessoa possa ter em ver uma exposição, por mais simples que ela seja, do acesso ao cinema, do cinema, eu digo, não só o comercial, eu acho que o comercial também é gostoso você ver um filminho Sessão da Tarde, Água com Açúcar, mas eu acho que você precisa ver filmes mais profundos, que questionem mesmo, né? Eu acho que a gente tá se encaixando num lugar quase patético, sabe, como cultura, assim. A gente precisa conseguir refinar mais o trabalho da gente, eu acho, trazer de volta o drama. O drama é o que, não só o drama, tudo, mas o drama também traz a condição humana como espelho para quem está assistindo, né? Sim. Então, eu não estou falando só de teatro, de cinema, de televisão, estou falando de você olhar um quadro no espelho e também se reconhecer. Outras expressões artísticas, né? Se entender de uma forma muito abrangente, claro. Né? Eu acho que quanto mais abrangente, mais você educa o seu olhar, mais a sua consciência fica sensível para perceber aonde um artista quer chegar, o quanto ele é crítico com aquilo que ele está fazendo. Claro. E para isso você verdadeiramente precisa ter educação, precisa ter cultura, precisa ter um refinamento, um senso crítico apurado, né? Perfeito. E eu acho que a gente está
sofrendo de falta de. Concordo contigo. Leopoldo, a última edição do relatório Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que é de 2014, revelou que 42% da população não consome cultura. Ou seja, isso que a gente está falando, essa carência, né? Para você, o que justifica esse índice? É desinteresse? É dificuldade de acesso? É uma questão de custo? Como você contextualiza esse índice? Eu vou tentar falar sobre isso exemplificando. Claro, por favor. Então, eu sinto que eu entrei na escola em 1964. Eu tinha 4 anos de idade, foi o ano em que eu entrei para a escola. Eu estudei numa escola pública, que tinha laboratórios incríveis. Estou te falando de um laboratório de biologia, de química, de física. Sim. Era impressionante, né? A aula de educação física que a gente tinha. A professora de literatura que eu tive na escola pública do Estado, ela chamava-se... Ela era irmã do Lauro César Muniz. Eu não vou lembrar o nome dela, mas eu lembro que ela chegava para os meninos no ginásio e falava: vamos ler Ilíada, vamos ler Odisseia. A gente falava: Jesus, o que é ler? Isso era muito difícil. Sim, imagina. A gente tinha uma incompreensão, mas aquela semente ficou lá dentro, claro, plantada, que aquela mulher bravamente, durante a ditadura, nos botava para ler coisas incríveis, textos de teatro incríveis, assim. Então, eu acho que isso tudo ficou guardado em algum lugar. Então, essa defasagem que eu acho que a gente tem na educação, desse período em que eu estudei para cá, que foi um desmonte na educação verdadeiro, eu acho que é o que está criando um mundo menos crítico, com menos senso crítico. Então, eu acho que é desse lugar que vem essa defasagem do consumo. E, olha, e acho que também tem um outro dado que eu também fico tentando compreender, que é essa projeção que a gente tem no mundo de crescimento populacional e para onde vai isso tudo, né? Sim. Como estruturar um mundo para tanta gente, com qualidade. Eu acho que isso precisa de muita vontade política, precisa de muito empenho. E estamos passando por um momento absolutamente delicado no que diz respeito à política. Né? Então, eu sinto que esse descrédito reflete nesse lugar da educação e reflete no consumo. Né? Então, acho que estamos padecendo verdadeiramente de vontade política de transformar um pouco mais o pensamento, porque eu acho que verdadeiramente o que pode nos salvar é a educação, cultura, é a arte, sem dúvida nenhuma. Ou seja, mais uma vez, então, a gente tem talvez a falta de educação, no sentido literal, gerando um desinteresse e talvez a falta de políticas de fomento, políticas públicas de fomento também contribuindo para esse desinteresse. Isso é algo que eu também já entro para te perguntar. Recentemente, coisa de março, se eu não me engano, março passado, o Ministério da Cultura promoveu mudanças na Lei Rouanet para torná-la mais acessível e transparente, pelo menos em tese, né? Você acredita que essas mudanças elas podem representar uma nova realidade para a cultura no Brasil, ou o impacto será relevante, uma vez que esse aspecto educacional que você aborda, ele ainda está sendo relegado aí a segundo plano, ele está sendo deixado de lado? Eu acho que essas coisas elas são um conjunto de ações. Né? Eu particularmente não sou contra a lei de fomento. Eu acho que o que existe, vou exemplificar de novo como eu vejo. Claro. Nos anos 80 eu me formei na EAD e eu tinha uma companhia de teatro. Então, toda vez que a gente precisava montar uma peça, a gente pegava o projeto do nosso espetáculo, um de nós, os atores, o nosso grupo de trabalho, a produtora, que eram todas as pessoas de uma companhia, vamos dizer assim. Sim. Batia lá na porta do presidente da Amsterdam Sauer, no Rio já pegava um ônibus, ia lá para o Rio, um trem, naquela época tinha trem, que era maravilhoso, batia lá na porta do presidente da Amsterdam Sauer e falava: olha, esse é o nosso projeto, somos estudantes, nos formamos agora e a gente está querendo, o senhor tem interesse? Sentávamos com ele, o homem dava uma aula para a gente de como lidar com isso. Sim. Às vezes a gente conseguia um patrocínio, às vezes não. E nesse período dos anos 80 surgiu o marketing. Sim. O marketing trouxe junto com ele uma série de profissionais que estão entre
entre o fazedor de arte e o patrocinador. Então cresceu um mercado no meio do caminho. Sim. Né? Muitas vezes muito funcional, muito bacana e muitas vezes muito difícil. Então eu acho que nós, artistas, perdemos um lugar de negociadores, de homens de negócio, vamos dizer assim, Sim. que são os produtores dos seus próprios espetáculos e caímos no marketing e hoje em dia a gente depende de tantas pessoas para chegar no patrocinador. Os intermediários, né? E eu acho que a lei é muito boa. Eu acho também que tem um lado de mau uso da lei. Sim. Eu acho, toda vez que eu produzi todas as vezes que eu estou envolvido, eu não tenho produzido tanto mais, eu produzia muito quando eu tinha minha companhia. Hoje em dia, quando eu estou sozinho, eu sou muito convidado a fazer parte de projetos que dependem de lei e eu batalho muito para que eles fiquem um longo período em cartaz, porque eu acho que a lei nos serve para dar um start e da possibilidade de você viabilizar a sua produção. A manutenção dela, eu acredito que não pode depender da lei, né? Eu acho que aí a gente precisa fazer com que o mercado cresça e consuma o produto que está sendo produzido como cultura. Então eu acho que a gente chega um pouco nesse lugar. Eu não sei o que vai acontecer verdadeiramente. Eu até não estou muito envolvido com a questão da lei toda. Quando eu tinha minha companhia, sim, a gente era muito ativo e estava sempre lidando de uma forma bem direta com todas essas coisas. Hoje em dia, como eu trabalho muito sozinho, muitas vezes eu sou convidado, então eu acabo ficando mais distante. Sim. Mas eu preciso esperar para ver, eu não sei te dizer. Claro. Eu te dei esse exemplo todo para te dizer como era e o que eu acho da lei. Claro, perfeito. Como você avalia, a propósito do tema, o investimento das empresas na cultura, pegando até esse passado de quando vocês iam apresentar o projeto em busca de patrocínio? Como produto, a cultura é um mau investimento, Leopoldo? É uma provocação isso. Não. Então, sabe, eu vejo tantas coisas, eu vejo tantos espetáculos, tantas coisas que me emocionam tanto, que eu acho que são tão profundas e elaboradas e que você vê tantas poucas pessoas interessadas naquilo. Então, assim, se a gente for falar como negócio, se a gente for falar como negócio simplesmente pelo dinheiro, eu acho que sim, é um mau negócio. Agora, eu acho que é o melhor negócio que a gente tem. Sim. Entende? Então, assim, é uma dicotomia. Esse lugar é difícil, antagônico. Porque é antagônico. Eu fui assistir, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas enfim, eu fui assistir o monólogo público do Michel Malamed, que está falando sobre o público e o privado o tempo inteiro e falando sobre o teatro especialmente. E eu olho e falo assim, pô, que incrível, né? Um cara que tem uma maneira filosófica de abordar o trabalho dele. Ele escreve, ele produz, está em cartaz atualmente e que fala sobre coisas que me dizem tanto respeito, né? E como eu gostaria que a minha família estivesse ali ouvindo, que o reflexo da minha família, os meus amigos e assim por diante, que todo mundo visse. Claro. Porque, e não só, estou falando do Michel porque é muito recente, porque é muito interessante a maneira como ele lida com a forma filosófica que ele pensa a vida, né? O teatro, sobretudo. Então, eu olho e falo assim, vale a pena? Eu, particularmente, acho que sim, porque eu não tenho saída. Eu não tenho saída. Sim, né? É o seu trabalho. Não só eu acho que o meu trabalho é uma coisa que faz bem para a minha saúde. Primeiro ponto. Ele faz bem para a minha saúde, faz bem para a minha alma. Ele é uma espécie de religião. Sim. É um lugar onde eu me encontro comigo mesmo, onde se eu me encontro comigo mesmo, eu acabo encontrando com Deus. E enfim, eu acho que tem um lugar muito transformador no momento em que a gente está em cena. Né? Isso quer dizer muita coisa, não quer dizer pouca coisa. Produzir um espetáculo é matar um leão por dia, é arrastar um trem, puxar um Fitzcarraldo, mudar o navio pela montanha para o outro lado. É um livro que eu escrevo a cada espetáculo,
Então, assim, essas coisas... Mas o momento, ele é fugaz, né? O livro você tem lá guardado na sua prateleira para ler para sempre, o seu filme vai estar sempre em algum DVD, em algum lugar na net, em algum lugar. O teatro não, ele pode até estar gravado, mas ele não é, ele é o ato em si. Claro. Né? Ele requer temperatura, ele requer respiração, ele requer olhar. Esse encontro é muito transformador. Então, para mim, não tem outra coisa que vale mais a pena do que isso. E quando você consegue tocar no público, seja lá 10 pessoas, 15, se você conseguir tocar 100 dentro, sei lá quantas que foram assistir o seu espetáculo, isso é uma grande vitória, isso é uma grande transformação. Claro. Então eu acho que nesse lugar a gente faz esse trabalho, que para mim é o da educação, da cultura e o da arte. Perfeito. Né? É nesse lugar que eu me sinto um verdadeiro artista. Né? Quando eu faço figurino, quando eu faço cenário, quando eu faço maquiagem, tudo está dentro do mesmo lugar. Tudo está dentro do meu pensamento. Tudo está dentro da maneira como eu acredito que eu possa tocar alguém. Quando eu faço uma maquiagem, não estou fazendo só porque eu acho aquela pessoa assim ou porque o personagem é assado, é porque as pessoas vão ver aquilo. E aquilo é um conjunto de ideias. Claro, perfeito. Que em algum lugar vai te tocar. Né? Então, assim, eu acho, no fundo, para mim, é o maior negócio que existe. E eu adoraria... que a cultura tivesse mais apoio, mais consumo, não só apoio em grana, eu digo apoio de mídia, claro. de estrutura. Né? A gente conta muitas vezes essa coisa da gente ter um voucher para isso, um voucher para aquilo. É uma espécie de apoio, mas é um escambo no fundo. Sim. Né? Então, claro que isso ajuda e precisa continuar, sem dúvida nenhuma, mas precisa crescer, precisa ter um olhar mais profundo para o que o artista faz. Claro. Precisa ter uma compreensão mais humana e de uma maneira bem abrangente mesmo. As diferenças de acesso do artista com o público variam numa gama infinita. Né? Isso não é um padrão. A arte não é um padrão, claro. Né? A arte é uma exceção. É uma exceção. Então eu acho que essa exceção precisa ser vista com muito cuidado, com muito carinho. Perfeito. Para a gente fechar essa primeira parte, o papo está muito legal, a gente vai evoluir um pouquinho numa segunda parte do programa. Então, para a gente fechar essa primeira parte, voltando só um pouco nessa questão das políticas públicas de fomento à cultura, quais deveriam ser as prioridades do Estado para a execução dessas políticas, na sua opinião, Leopoldo? Você vê alguma área das artes que careça mais de apoio, de fomento, ou seria realmente o conjunto da obra, digamos assim? Eu acho, pelo fato, eu sou paulista da gema, assim, né? Eu vivo numa metrópole, né? E isso aqui é uma ilha, no fundo, sim. Né? A gente tem um país muito grande, muito vasto. Então eu acho que tem uma questão toda de uma cultura popular brasileira que é muito rica e muito extensa, né? Do índio, das nossas regiões todas, não só do índio das regiões todas e das nossas regiões todas, das nossas diferenças que nos igualam tanto, que eu acho que é muito difícil você pensar cultura só em São Paulo, né? É muito difícil você pensar. Cultura é muito abrangente. O nosso país é muito grande. Sim. Então também isso é uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade geográfica muito grande, né? Um país muito extenso. Governar um país com essa continental, né? Então, mas eu acho que sim, merece esse esforço e merece essa atenção. Eu acho que ela tem que ser de uma forma mais abrangente. Sim. Eu acho que hoje em dia a gente vê aqui, falando do nosso município, do nosso estado, as diferenças que a gente tem do teatro para o cinema, para a dança, para as artes plásticas, para o popular aqui em São Paulo. E, felizmente, hoje em dia eu acho que acontece uma mudança muito grande no nosso país.
Antes as coisas só aconteciam quando elas vinham para esse eixo metropolitano, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Sim. Curitiba, as coisas só aconteciam. Hoje em dia elas estão acontecendo o contrário, elas estão acontecendo nos seus lugares e vindo para cá. Sim. Né? Então isso eu acho que já é um caminho muito interessante, uma mudança muito interessante que vem acontecendo. Precisa acontecer mais, mas ela já existe e isso já é uma mudança muito legal. Com certeza. Mas eu acho que a política pública tem que ser mais abrangente, sem dúvida nenhuma. Perfeito, maravilha. Como eu falei então, o papo com o Leopoldo vai se esticar um pouquinho mais, mas a gente encerra neste programa o tema Jean-Luc Godard, pelo menos de uma maneira mais abrangente, e voltamos amanhã, na quinta-feira, com a segunda e última parte da entrevista com este grande ator, Leopoldo Pacheco, aqui no Epígrafes. Eu espero vocês. Um abraço e até lá.